Ele foi para a Coreia do Sul, né? E chamaram ele para um culto de oração às 5 da manhã. Aí ele foi pro hotel, dormiu, né? 4 horas ele se acordou. E aí, quando ele acordou 4 horas, estava caindo um maior temporal lá, pé d'água mesmo. Aí ele pensou, vixe, vai atrapalhar o culto dos irmãos. Irmãos, 5 horas batido, o motorista estava na porta do hotel esperando ele. E ele entrou no carro, debaixo de chuva. Quando ele chegou na igreja às 5h15, a igreja estava lotada, lotada, lotada. Aí o motorista disse para ele, o irmão que foi levar eles, irmão, tem culto 4 horas, tem culto 5, tem culto 6, e os irmãos têm que chegar mais cedo para garantir lugar no templo, porque senão não tem espaço. 5 da manhã, irmãos, a igreja lotada e os irmãos orando. Se você ler a história de Paul Yong-cho, como ele começou e aquilo que Deus fez através da vida desse homem, é um negócio assim espetacular, querido. Mas não é só a igreja dele, as igrejas na Coreia, né? As igrejas na Coreia são igrejas que têm experimentado um mover de Deus muito, muito grande, querido. Eu não sei hoje, faz tempo que eu li esse relato, tá? Eu não sei como é que está a situação hoje. O fato, querido, é que quando uma igreja ela experimenta um avivamento, irmãos, todas as desculpas que nós damos, todas as justificativas que nós costumamos apresentar, e algumas delas bem plausíveis, né? Todas elas caem por terra, perdem o sentido de ser. As justificativas, elas só demonstram a nossa espiritualidade. Só isso, irmãos. Quando você vê um irmão justificando por que ele não vai à igreja, ele está demonstrando a sua espiritualidade. Não tem outra explicação, querido. Atos 2, irmãos. Eu li agora recentemente um comentário sobre isso. O autor falando assim: vocês pensam que esses irmãos não trabalhavam, eram? Vocês pensam que eram tudo desocupados, esses 3.000 pessoas que se converteram eram desocupadas? Porque eles estavam todos os dias no templo e de casa em casa. Trabalhava na roça, tá? Serviço pesado, mas o serviço para eles era uma coisa secundária, não era prioridade. A prioridade daqueles irmãos era a comunhão, era o culto a Deus. O prazer deles, a alegria deles era estar na presença de Deus ao lado dos irmãos. Querido, você nunca vai saber isso até que seja batizado com o Espírito Santo. Sério. Eu posso falar, querido, que eu conheço um pouco disso, mas não na dimensão daquilo que eu leio. Eu já experimentei um pouco disso, mas porque eu falo a vocês, sem assim, não é para falar, mas desde a minha conversão, querido, eu lembro demais, eu trabalhava a noite todinha no hotel, entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã, e 9 horas eu estava na igreja para assistir a escola bíblica dominical. Não perdia. Estava caindo de sono, cansado, querido, mas eu não queria faltar. Sabe aquele primeiro amor, aquela paixão? Não queria, não importava o tempo, não importava nada, não importava o cansaço, eu queria estar junto com os irmãos. Eu tinha prazer em aprender. Eu tinha prazer na comunhão, naquele momento de manhã, junto com os irmãos ali, estudando a Bíblia. Isso aqui, querido, não é a experiência do batismo. Isso aqui é o primeiro amor só, entende? O batismo vai muito além disso. Eleva isso para um nível que é inexplicável para nós. É inexplicável. Eu penso, querido, que a fraqueza da igreja hoje, de maneira geral, ela se dá exatamente por causa disso. Porque nós não conhecemos esse batismo. Porque nós somos crentes normais. A gente lê a Bíblia quando tem tempo. A gente vai à igreja quando dá. Não tem aquele compromisso. Sabe? Porque tem pessoas que são compromissadas. Elas não têm o batismo, mas elas têm uma opinião muito formada, muito firme. Elas são determinadas. Elas não perdem. Eu, quando faltou a paixão, eu tinha uma opinião muito firme nesse sentido. Culto para mim são mais de 26 anos servindo a Deus, queridos.
Mas culto para mim, todo culto é sagrado e não tem compromisso no mundo que me impeça de ir à igreja. Gente na minha casa, nem adianta, querido. Pode chegar quem quiser. Horário do culto, ou vai para o culto comigo, ou volta para casa e vem depois. Porque eu não vou deixar de. Ah, pastor, é porque tem um aniversário da minha filha, não sei o que tem. Eu queria que você. Tá. Ou marca para outro dia, ou eu não vou. Sempre agi assim, irmãos, desde a conversão. Desde a conversão. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Quando a paixão não é suficiente, entra a razão. Eu sei que eu preciso congregar, eu sei que eu preciso de Deus, eu sei que eu preciso da comunhão. A comunhão, querido, só o estar aqui juntos, só isso é suficiente para fortalecer a nossa fé no Senhor e nos ajudar na nossa caminhada. Quando nós nos isolamos do corpo de Cristo, nós morremos, não tem jeito. Não tem escapatória, querido. Ah, pastor, mas é porque eu estou em casa, sabe? Eu estou assistindo o culto aqui na televisão. Vai se converter, irmão. É sério, irmãos? Vai se converter. A cidade do tamanho do Buriti, você está assistindo o culto em casa, na televisão. Vá dar desculpa para o que quiser. Irmãos, para mim é desculpa. Pode justificarem, para mim é desculpa. Eu digo isso baseado naquilo que eu leio nas Escrituras Sagradas. Eu conheci gente, querido. Eu conheci gente que caminhava montado no jumento durante 2 horas no domingo para poder participar do culto. Às vezes, quando o animal não podia, ia a pé, mas não perdia o culto. Não perdia o culto. Era sagrado para ele. São pessoas assim que Deus levanta para usar. São pessoas assim que podem ser usadas por Deus. Eu falo isso, querido, e eu não tenho a intenção de apontar dedo para você. Eu só estou dizendo para você o que é realmente a igreja. E como eu falei, a igreja referencial para nós, a igreja modelo para o cristianismo moderno, ou para o cristianismo ao longo da história, sempre foi Atos 2. Aquele era o retrato das igrejas, cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo. Sim, no decorrer da sua história tiveram problemas, Paulo teve que escrever carta para tratar desses problemas, mas o que caracterizava essa igreja, leia em quase todas elas, você vai vendo Paulo dizer assim, olha, a fé de vocês alcançou o mundo, a fé de vocês, eu chego e não preciso falar mais nada, porque todo mundo está falando da fé de vocês. Era isso que caracterizava aquela igreja, uma alegria, um prazer em Deus, uma mudança radical na vida, sabe? As pessoas olhavam e diziam, mas o que aconteceu com eles? Isso é igreja, irmãos, isso é o poder de Deus agindo no meio da igreja, e é por isso que nós precisamos orar hoje, por esse mesmo poder, por esse mesmo batismo com o Espírito Santo, por essa plenitude do Espírito Santo em nós, que nos enche de Deus de tal maneira que a única alegria que nós temos de verdade é estar com Deus. Isso caracterizou a igreja. Todo período de avivamento ao longo da história é marcada por esse tipo de fé, por esse tipo de alegria, esse prazer em Deus, essa mudança radical na vida das pessoas, essa fé que opera, essa fé que se manifesta, que é vista pelos outros. Isso tudo, querido, está registrado na história da igreja. Nós precisamos disso, irmãos. Mas o que é esse batismo, querido? O que é o batismo, na verdade? Tudo que eu tenho para mostrar a vocês, queridos, são os textos. São os textos que retratam isso. Tá? A gente tem que olhar para esse retrato, queridos, e perceber. Eu acho que nós... Mas eu acho que é isso mesmo, irmãos. Eu acho que é isso mesmo. Eu estou aqui confuso, porque eu listei por tópicos, entendeu? E eu estou pensando que a gente... Mas nós não falamos dos discípulos, não, né? Antes e depois da conversão, né? Falamos não. Ah, tá. Estou falando, é isso aqui, querido. Deixa eu voltar aqui. Por que nós precisamos do batismo? É isso. Eu estava interessado em ministrar isso aqui e eu estava pulando para o batismo. Por que nós precisamos do batismo, irmãos? Por que a igreja precisa desesperadamente do batismo? E aqui, queridos, eu queria chamar a sua atenção exatamente para isso. Algo que eu considero assim de uma importância suprema no interpretar a Bíblia, no ler a Bíblia. É você olhar para a vida dos discípulos de Jesus antes e depois de serem batizados com o Espírito Santo. Queridos, esse é um bom exercício. Ei, você que lê a Bíblia,
Quando você chegar nos evangelhos, observe os discípulos. Leia com foco neles, não em Jesus. Pode parecer quase uma heresia, né? Mas observe, observe os discípulos. Percebam os discípulos. Mateus, Marcos, Lucas, João, observe as atitudes individual ou coletiva, observe eles e depois compare isso com Atos. E você vai perceber, querido, que houve algo extraordinário, espetacular na vida desses discípulos. Olha, queridos, os discípulos, quando a gente pensa nos discípulos, nós estamos falando de pessoas que foram escolhidas pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo e que conviveram basicamente 3 anos e meio de dia e de noite ao lado de Jesus, ouvindo, vendo e praticando coisas sobrenaturais. Se você quer entender por que a igreja hoje precisa do batismo no Espírito Santo, você precisa voltar os olhos exatamente para esses homens. Eu quero, não dá para fazer da forma como eu gostaria, mas eu vou tentar assim fazer um apanhado geral para te mostrar o que eram esses homens, convivendo com Jesus, andando com Jesus, recebendo instrução dele, recebendo o poder dele para operar milagres, o que eles eram antes do batismo e depois, tá? Quando nós contemplamos a vida dos discípulos, irmãos, existem algumas coisas que são curiosas, e eu quero começar por isso aqui. Pode parecer desnecessário, mas eu quero chamar a sua atenção. Por exemplo, quando é que esses discípulos foram regenerados? Quando é que eles foram salvos? A pergunta é necessária porque quando a gente lê João 20, 22, nós já lemos aqui anteriormente, né? Lá diz assim, olha, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A pergunta é, foi nesse momento que eles foram regenerados? Foi aqui que eles foram salvos? Se foi, irmãos, aí eu chamo você a olhar o texto um pouquinho atrás, em João 17. Eu poderia ler todo o capítulo, mas eu vou me ater aqui a partir do versículo 14. Olha o que diz em João 17, a partir do versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo odiou os discípulos, tá bom? Porque vocês não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço, está orando a Deus, ele, não peço que o Senhor tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu pergunto, será que eles não eram crentes aqui ainda? Né? Porque é uma oração muito interessante para esses irmãos não serem crentes. Mas eu poderia citar outros textos, tá? Tem muitos outros textos, mas eu escolhi apenas esses dois aqui, querido, porque um se deu depois da ressurreição de Cristo, quando o Senhor sopra sobre eles o Espírito, e um antes da crucificação, quando o Senhor se dirige a Deus dessa forma. Tá? Para mim, isso aqui é a descrição de gente crente. Mas o propósito aqui, querido, do que eu estou fazendo aqui, a intenção que eu quero aqui, é só mostrar a você por que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, tá bom? Então aqui, não importa saber exatamente quando ocorreu, eu mostro isso para focar num ponto. Qual é o ponto? É a mudança que aconteceu na vida deles antes, né, o que era antes e o que aconteceu depois. E toda a transformação na vida desses homens. Para isso, eu quero convidar você a fazer uma coisa interessante, tá bom? Alguém poderia, querido, imaginar o que esses homens ouviram dos lábios de Jesus? João diz lá no final da carta dele que aquilo que Jesus disse e fez, ele está usando uma hipérbole, né? Não haveria livros no mundo capazes de registrar tudo o que ele fez e disse. Então, você tem uma noção do que esses homens viram e ouviram, né, da parte de Jesus. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Tem noção do que esses homens conseguiram ouviram dos lábios de Jesus? Vamos citar 3 exemplos aqui grandiosos nos evangelhos. Por exemplo, o Sermão do Monte. É talvez o sermão mais famoso da história da humanidade.
Ah, irmãos, vocês não têm ideia de quantos livros foram escritos, de quantas pregações, de quantas músicas são baseadas no Sermão do Monte. Mateus 5 até o 7 ali, o 8, é o Sermão do Monte. As bem-aventuranças e tudo mais, é um negócio assim tremendo. Eu pretendo um dia pregar, expor esses capítulos aqui de Mateus, tá? Agora pense no discurso lá no Getsemane, que começa basicamente em João 14 e vai até o 16, finalizando com o 17, com a oração dele pelos discípulos. Ali a respeito da ida dele, da vinda do Espírito Santo. Ou então pense, querido, no sermão escatológico, que está em Mateus, que está em Lucas, né? Que tem um pouco em Marcos, na verdade, quando ele prevê, quando ele profetiza o que vai acontecer no futuro. Eu estou dando só exemplo, mas há muita coisa. Novamente, leia os evangelhos observando isso. Os ensinos de Jesus. E imagine os discípulos acompanhando, ouvindo tudo, vendo tudo que ele estava fazendo. Tá bom? Bom, o que eles ouviram, o que eles viram. Vamos tentar aqui imaginar o que aqueles homens presenciaram de primeira mão, querido. Novamente, é impossível. A gente ficaria aqui horas falando daquilo que Jesus Cristo fez. Vamos citar aqui só alguns exemplos assim bem impactantes. Por exemplo, os evangelhos narram a multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação, o texto diz que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. É o contrário, não é isso mesmo, né? Isso. 5.000 homens. Isso aponta para, no mínimo, 15.000 pessoas. Quem assistiu The Chosen pode ver o que aconteceu, pelo menos assim, numa realidade um pouco ampliada do que nós temos no texto bíblico. É um negócio espetacular. Você consegue imaginar que Jesus pegar 5 pães, 2 peixinhos, levantar ao céu, orar ao Senhor, agradecer e dar aos discípulos para eles distribuírem? É um negócio assim impressionante. Eles viram isso, querido. Eles estavam ali presentes. Agora imagine, querido, eles viram Jesus andar sobre as águas. Mas veja, não foi só que Jesus andou sobre as águas, eles viram Jesus Cristo dando uma ordem aos elementos da natureza, ao vento, à chuva que estava caindo, e os elementos da natureza obedeceram à voz de Jesus. Eles se espantaram, irmãos. Pedro viu Jesus. Quem não lembra aqui no chamado de Pedro, né? Passaram a noite todinha pescando. Nem um peixe, querido, sequer. Quando o Senhor aparece de manhã, que diz para Pedro jogar a rede, quando ele joga a rede, que a rede vem quase rasgando de tanto peixe, Pedro ficou com medo de Jesus, irmãos. Porque ele sabia que ele estava diante de alguém que não era gente. E era, né? Mas é alguém completamente diferente dos demais. Agora imagine, querido, todos os doentes que esses homens viram Jesus curando. Os cegos, os coxos, os surdos, os mudos, os endemoniados, né, Elza? Uma palavra e os demônios caíam fora. Eles viram Jesus ressuscitando gente. Ressuscitou a filha de Jairo, né? Ressuscitou a viúva o filho da viúva de Naim. Tem a pregação sobre a pregação sobre isso. Eles viram Lázaro, irmãos. Lázaro, 4 dias no túmulo. O corpo praticamente todo apodrecido, já todo consumido. E uma palavra de Jesus, ele volta a viver. Mas acima de tudo isso, eles viram o próprio Jesus Cristo morrer, ser sepultado, mas viram ele ressuscitado. Eles ouviram, eles viram, mas eles também fizeram, irmãos. Lucas 19, se eu não me engano, Mateus 10, está lá a comissão de Jesus quando ele manda esses discípulos de 2 em 2. Em Lucas 10, 17, está escrito assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Eles experimentaram do mesmo poder de Jesus, irmãos, curando os enfermos, expulsando os demônios. Aqueles homens não se aguentavam de tanta alegria, querido, por poder ser usado por Deus. Entretanto, irmãos, a despeito do que ouviram, viram e fizeram, esses homens continuaram os mesmos.
os mesmos. Não houve mudanças ou grande mudança na vida deles. Eles eram homens comuns, querido, sujeitos aos mesmos erros e aos mesmos pecados que qualquer ser humano está sujeito. Isso é incrível, né? Viram, eles andaram com Jesus, eles viram, ouviram, fizeram coisas sobrenaturais, mas nenhuma mudança ocorreu na vida deles. Se você acha que eu estou exagerando, irmãos, leia comigo Lucas 9, a partir do versículo 46. Olha isso aqui. Levantou-se entre eles, aqui é todos, são eles, são os discípulos. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eles estavam discutindo, disputando para saber quem seria o maior. Eles tinham uma compreensão que Jesus, o Messias, se sentaria no trono de Israel e a briga deles é quem é que vai ser o mais poderoso lá do lado de Jesus. Era por isso que eles estavam discutindo. O mais poderoso era o quê? Era o comandante do exército? Não sei como é que era a forma de governo, como é que seria esse negócio aí. Mas a discussão deles era essa. Qual de nós vai ser o maior lá? Quando ele se sentar lá, quem é que vai brojar de verdade? Tá? Era essa a discussão desses homens. Em Lucas 9 também, queridos, 52, olha só. E enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entraram num povoado do samaritano para ali fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos... Pegue uma cadeira, moça, e coloca bem aí, tá bom? E aí você... Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E aí o Senhor repreende eles. Mas olha só, meu irmão, nós estamos com Jesus, ninguém mexe com a gente não. Ó. Se brincar, a gente faz cair fogo do céu. Então todo mundo confiante, entendeu? Todo mundo poderoso. Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu? Era o temperamento, era o caráter desses homens. Andando com Jesus, viu gente? Ouvindo coisas, vendo coisas impressionantes, fazendo coisas extraordinárias, mas era isso que refletia o caráter desses homens. Lucas 22, irmãos, de novo, surgiu, aqui é outra discussão já, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. De novo, isso está no coração desses homens. O que parece, irmãos, é o seguinte, eles não entenderam nada do que Jesus estava fazendo. Eles tinham uma compreensão judaica do que era o Messias, tá? Propagada pelos líderes religiosos, o Messias é alguém que vai vir, vai se sentar no trono de Israel, vai expulsar Roma do nosso território, vai subjugar as nações, assim como Davi fez, é o descendente de Davi, vai ter o mesmo poder, a mesma autoridade, e nós vamos usufruir disso porque nós vamos estar sentados lá dele. Então, eles estão brigando o tempo todo. Quem é o maior? Quem é o maior, entendeu? Essa é a preocupação desses homens. Agora, deixa eu te mostrar a fragilidade desses homens. Lucas 22, 31 e diante. Simão, Simão, disse Jesus, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Cabra corajoso, né? Cabra macho. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará. Sabe, Marcos foi o único que registrou isso aqui. Marcos 14:50. Quando Jesus foi preso pelos soldados romanos, o texto diz, então todos o abandonaram e fugiram. Todos. Quando o negócio arrochou, irmãos, todo mundo caiu fora, deixou Jesus sozinho. Esse cheiro de café vai me fazer mal, gente, porque, oh meu Deus, vontade de tomar e não poder. Marcos registrou isso, irmãos. Todos eles, sem exceção, abandonaram Jesus e fugiram. Todos eles tinham dito para Jesus, Mateus 26, 35, mas Pedro clamou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, Senhor, eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Nós estamos contigo, Senhor, até a morte, se for necessário. Na hora que os soldados chegaram, eles caparam o gado, irmãos. Fugiram. O que é que eu quero provar para ti, querido? É que a despeito de tudo que eles viram,
ouviram e fizeram, eles continuavam os mesmos homens de antes. Tá, agora Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para eles, soprou sobre eles o Espírito Santo e lhes deu uma comissão. São outros homens. Não é mais aqueles homens que caminharam com Jesus somente. Eram os homens que andaram com Jesus, eram os homens que viram Jesus Cristo pregado na cruz do madeiro, viram ele sendo colocado na sepultura, mas 3 dias depois, eles viram Jesus Cristo ressuscitado. O mesmo corpo, os buracos nas mãos, o furo da lança na lateral do corpo, eles viram Jesus. Você consegue imaginar? Quando as mulheres relataram a morte, a ressurreição, nenhum deles acreditaram, era inimaginável. E ainda que tivesse visto Jesus ressuscitar o filho de Naim, ainda que tivesse visto Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, ainda que tivesse, de Jairo, na verdade, ainda que tivessem visto o próprio Lázaro voltar dos mortos. Quando eles souberam que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram até que Jesus apareceu para eles. Agora sim, agora esses homens mudaram, porque agora eles viram que a mensagem era verdadeira, eles presenciaram o poder de Deus, agora eles vão mudar. Queridos. João 21, 2 e 3. Olha só. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. E Pedro disse, vou pescar. E os outros disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Depois de tudo o que eles viram, de tudo o que ouviram, depois da ressurreição de Jesus, depois da comissão de Jesus a eles, eles voltaram a pescar. Estão voltando lá para o início. O Senhor os chamou pescando. Estaca zero, voltaram para o começo. Consegue imaginar, irmãos? Se quer algo mais absurdo, Atos 1,6. Jesus está no monte com eles, ele vai já subir, mas olha só o que esses homens estão... Irmãos, olha o pensamento desses homens. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Não sai da cabeça deles a ideia. Jesus ressuscitou, agora ele tem todo o poder, ele já disse lá para o discípulo, né? Todo o poder no céu e na terra é me dado. Eles pensaram, agora ele vai sentar no trono, agora ele vai... E estão perguntando isso para Jesus de novo. Homens comuns, querido. Homens comuns. Mesmo depois de tudo que viram, ouviram e fizeram. Mesmo depois de terem visto Jesus ressuscitado. Mesmo depois de serem comissionados pelo Senhor. Eu ouso dizer, querido, que essa é a realidade da igreja. Salvos, o Espírito habita em nós, mas nós somos mais dos mesmos. Olhe para a igreja hoje, irmãos. Olhe para a igreja hoje. Pergunte qual é o testemunho da igreja hoje. Imagine se eu, como pastor, sentasse com os irmãos, com as pessoas da comunidade, e perguntassem para eles assim, fulano, o que tu me diz de ciclano lá da igreja? E de fulano? E de Beltrano? O que eu ouviria, irmãos? O que eu ouviria? O que é que falta para esses homens, irmãos? Por que eles continuam assim? Eu diria, são pessoas religiosas. São pessoas que passaram por algum processo de mudança. Tá? Eles não são exatamente mais os mesmos, porque o Espírito Santo não pode habitar em alguém e ele continuar o mesmo exatamente, querido. Não pode. Alguma mudança tem que ocorrer. Mas o que é que está faltando realmente para que essa mudança seja radical? Eu digo a vocês, querido, que falta o batismo com o Espírito Santo. Para você que está aqui hoje, quando você chegar lá na glória, quantas pessoas vão te recepcionar? Deixa eu refazer a pergunta. Quantas pessoas Deus te usou para levá-las a Cristo? Tem alguém que vá contigo junto? Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer sempre, irmãos. Senhor, por que eu não sou usado? E nós deveríamos ser muito honestos na hora de responder a Deus. Testemunho, irmãos. Poder. Fé. Fé que alcança o nosso vizinho. Fé que alcança o nosso próximo. Nós precisamos disso.
Veja Atos 2, irmãos. Minha esposa leu no começo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte ou impetuoso, né? E encheu toda a casa na qual estavam sentados. Eles estavam sentados, não eram crentes, não estavam orando direito, né? Tinha que orar de joelhos. Estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. E grave bem isso aqui, irmãos. Começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. É o Espírito que capacita. Toda essa tentativa humana de prover batismo com o Espírito Santo, todas essas estratégias, diga glória a Deus, 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 glória a Deus. Tudo isso, querido, é o homem agindo na força do braço ou apenas na sua ignorância. Vamos dar uma colher de chá. Está agindo na sua ignorância. Aprendeu assim. Pensa que é assim. Toda tentativa, fale no ouvido do irmão em línguas, para ele ouvir você falando em línguas, para ele falar também. Tudo isso, querido, eu fico pensando assim, de onde tiraram essas coisas? Onde foi que acharam isso? Alguém disse que era assim. Mas de onde é que tiraram essa... Eu não tenho tempo, querido, para entrar... Porque eu estudei esses movimentos, de como começou. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando começou o movimento pentecostal no mundo, em 1904, 1905, mais ou menos, lá na Rua Azusa. Antes um pouquinho desse movimento, eu tenho, se você quiser o relato todinho, compre lá ou leia lá o livro de John MacArthur, Fogo Estranho. Ele vai te dar todo o relato histórico, todo o processo histórico de como começou. O cara que é considerado o pai do pentecostalismo moderno, ele dizia a todos, de maneira muito clara, que línguas estranhas na Bíblia era falar em outros idiomas. Até aí, tranquilo, porque esse é o que o texto diz. E esse camarada diz assim, bom, nós descobrimos o segredo para fazer missões. Eu não preciso mandar pessoas para uma escola de línguas para que ele aprenda o idioma do país aonde ele vai pregar. O que eu preciso? Eu preciso levar ele a buscar a Deus para que ele seja batizado com o Espírito Santo, porque se ele for batizado com o Espírito Santo, o Espírito vai capacitá-lo a falar um idioma que ele não sabe. Novamente, até aí tranquilo, irmãos. Foi o que aconteceu lá em Atos. E aí ele começou a noticiar nos jornais, tem os recortes de notícia e tudo mais, entendeu? Anunciou aí e que ia enviar esses missionários, e enviou missionários que não sabiam nada de um idioma diferente, só aqueles lá de onde eles moravam, foram fazer missões, e quando eles chegaram lá, para surpresa deles, eles não falaram em outros idiomas. Foi uma frustração. Mas como eles não podiam admitir a ideia da vergonha, sabe o que eles fizeram? Eles deram uma outra explicação para as línguas estranhas. E aí começa o que nós temos hoje. Sabiam disso? Começou certo, o cara estava atabalhado, sei lá. Estou falando línguas estranhas agora. Se perdeu, entendeu? Se empolgou demais, não entendeu que isso dependia do Espírito, do querer do Espírito Santo. É ele que capacita o homem a falar. E fez besteira. E para justificar o erro, tá, eles mudaram a opinião a respeito das línguas estranhas. Se você quiser conhecer a fundo, querido, a fundo, John MacArthur faz um histórico, ele puxa um histórico desde a igreja do Novo Testamento até os nossos dias. É tremendo o livro, tá? Fogo Estranho. Leia lá, você vai gostar do livro, tá bom? Ele explica direitinho os pormenores e tudo, as interpretações equivocadas a respeito do assunto. Bom, gente,
Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, o que mudou a vida daqueles discípulos, sim, eles eram salvos, sim, eles tinham o Espírito Santo habitando neles, eles iam para o céu se não fosse batizado com o Espírito Santo, assim como qualquer crente que tem o Espírito Santo vai para o céu, não perde a sua salvação porque não foi batizado, mas acontece que a igreja precisa disso para fazer a diferença onde ela está, irmãos. Porque sem isso, o que nós vamos viver, queridos, essa coisinha? Olha, nós como igreja, nós já experimentamos um tempo na igreja que eu disse para os irmãos, aproveitem, eu disse para os líderes, tá? A Bianca, está aqui, Alex, era Márcio, Itamara, tinha mais alguns irmãos lá. Eu dizia para eles, aproveitem esse favor de Deus, Deus está sendo favorável a nós, porque nós começamos a ver conversões o tempo todo, o tempo todo. Nós saímos de 17 pessoas para quase 80 em menos de 2 anos, irmãos. Lá no Buriti, daquele tamanho. Foi um negócio impressionante. Impressionante. Eu disse para o pastor Jair, pastor, nós estamos vivendo quase Atos 2, pastor. Tá um negócio, só falta só. Pelo menos as conversões estão muito parecidas, tá? Está um negócio muito parecido, porque realmente Deus se manifestou favorável de uma forma que eu espero que ele se mostre mais uma vez, tá? Porque agora não está mais como a gente gostaria que tivesse.